No vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 fundos imobiliários que me pagam R$ 1.200 por mês, todos os meses de renda passiva. Como vocês sabem, renda passiva é toda a renda que você recebe sem precisar trabalhar por ela. E esses 3 fundos imobiliários que eu tenho, eles não são tão populares e são de setores distintos, o que é super importante para a diversificação da carteira e, na minha opinião, eles ainda estão baratos. Então hoje eu vou te mostrar quanto eu recebi de dividendos de cada fundo e te dar algumas informações sobre cada um deles. Fala pessoal, bem-vindo ao canal. Meu objetivo é te ajudar a investir melhor, mostrando um pouco do que eu estou fazendo na minha carteira pessoal e o racional por trás daquilo que eu estou aportando. Então só para dar um contexto para vocês, a minha estratégia de investimentos ela é focada em dividendos e a minha carteira é basicamente dividida entre ações de empresa pagadoras de dividendos e fundos imobiliários. No caso dos FIIs, o que eu particularmente gosto deles é essa previsibilidade de dividendos que a gente acaba recebendo todo mês e também na minha estratégia é uma forma de diversificação para não ficar com o meu patrimônio concentrado apenas em ações. E quais são as vantagens de se investir em fundos imobiliários na minha opinião? Bom, primeiro ponto eu já comentei, é a diversificação da carteira. Eu acredito que um bom portfólio ele precisa estar dividido em diferentes classes de ativo, como ações, renda fixa, investimentos no exterior e fundos imobiliários, e os FIIs entram com o papel de geração de renda mensal e também proteção do patrimônio, porque a volatilidade é muito menor que ações, por exemplo. Segundo ponto, diversificação setorial. Então, dentro da classe de fundos imobiliários, você consegue diversificar mais através de setores diferentes, como, por exemplo, lajes corporativas, shopping centers, galpões logísticos, fundos de papéis ou recebíveis, fundos agro, fundos de renda urbana. Então, você tem uma variedade de setores no qual você consegue diversificar dentro de uma única classe. Terceiro ponto, pagamento de dividendo mensal. Então, diferente de ações, onde algumas empresas acabam pagando a cada 3 meses, a cada 6 meses, os fundos imobiliários geralmente pagam todo mês, mensalmente na sua conta. Então, esse fluxo de pagamento é bem legal para quando a gente quiser se aposentar e todo mês vai ter uma grana na nossa conta para a gente fazer o que quiser com ela. Quarto ponto, isenção de imposto de renda. Então, diferente de quando você possui um imóvel e recebe um aluguel e precisa pagar uma porcentagem de imposto de renda em relação a essa renda que você recebe, nos fundos imobiliários o dividendo ele é isento de imposto de renda. Então, toda a grana que cai na sua conta, você não precisa pagar imposto sobre ela. E ainda tem outras vantagens de se investir em FIIs, como por exemplo, baixo custo de entrada, então você consegue comprar uma cota de alguns fundos imobiliários por menos de R$10. Você possui a gestão especializada, que é responsável por cuidar do patrimônio do fundo, fazer a alocação certeira, então eles entendem do que eles estão fazendo, e também a liquidez. Então você consegue negociar diariamente as suas cotas na bolsa, e caso apareça algum imprevisto, você consegue realizar suas cotas e no dia seguinte o dinheiro já está na sua conta. Agora deixa eu te mostrar os 3 fundos imobiliários que eu possuo na carteira e que me pagam mais de R$ 1.200 por mês. E o primeiro fundo que eu quero te mostrar é o TRXF11, então ele é um fundo do segmento de renda urbana. A maioria dos imóveis desse fundo ficam dentro de grandes metrópoles, então como vocês estão olhando na tela, o preço da cota desse fundo está R$ 110,47, e aí a gente consegue ver que o número de cotistas desse fundo é 147 mil cotistas, então ele não é um fundo muito grande. Ele tem um valor patrimonial de 1,6 bilhão, então é um fundo razoavelmente grande. Ele pagou de dividendo no mês de março 90 centavos, ele pagou tanto em fevereiro como em janeiro 90 centavos. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 10,41, tá? E aí o dividend yield para março de 0,8. E aí vocês estão vendo aqui que em janeiro ele pagou um valor bem grande, né? O dividend yield está em 1,53. Esse fundo normalmente, alguns períodos do ano, ele faz alguns pagamentos grandes, que é bem bacana. E olhando aqui o relatório gerencial desse fundo, tem algumas informações bem legais da gente dar uma olhada. Primeiro, a relação de inquilino do fundo.
Então a gente vê que o grupo Assaí corresponde atualmente por 45% de todos os aluguéis do fundo. O Assaí ele já foi muito maior nesse fundo e aos poucos esse fundo ele vem diversificando a questão de inquilinos. Então Pão de Açúcar atualmente tem 17%, o Grupo Mateus 17%, que é um grupo do Nordeste. Ainda tem Obra Max, Leroy Merlin, Carrefour, Extra. Olhando aqui por segmento, a gente vê que Atacadista é maior, 56%, Varejo 29%, que são mercados um pouco menores como Pão de Açúcar, Carrefour. E uma informação bem legal de a gente olhar nesse relatório, para vocês entenderem, é o tipo de contrato. Então, olhem que os contratos atípicos desse fundo correspondem a quase 94%. Então, para quem não sabe o que é um contrato atípico, é um contrato longo no qual o inquilino ele não consegue quebrar o contrato sem que ele tenha que pagar a totalidade do aluguel até o final do contrato, tá? E se você olhar aqui os vencimentos dos contratos, a gente vê que em 2032, 3% dos contratos eles vencem, mas a maioria acaba vencendo em 2035. Então a gente tem aí 10 anos de contratos atípicos desse fundo. E olhando aqui o portfólio do fundo, a gente vê que ele possui vários imóveis espalhados pelo Brasil, e esses imóveis de atacarejo, de varejo, eles são muito bem localizados, o que permite que se um inquilino ele saia, esse imóvel seja facilmente locado novamente, ou ainda o fundo pode vender esse imóvel para uma incorporação, enfim, a construção de um prédio, porque esses imóveis normalmente eles são muito bem localizados dentro das cidades. Agora falando sobre o dividendo que eu recebi do TRXF11, então eu recebi R$360 de dividendos desse fundo. Agora o segundo fundo que eu quero te mostrar e que eu também tenho na minha carteira é o GARI11, que é o fundo da Guardian. Esse fundo recentemente ele mudou de nome, ele era conhecido como GALG11 e agora ele está sendo chamado por GARI11. Para quem não conhece, o GARI11 é um fundo imobiliário do setor logístico. Esse fundo atualmente está custando R$ 9,08. Se a gente descer um pouquinho a tela aqui, a gente vai ver que ele possui 167 mil cotistas, ele também não é um fundo tão popular. O valor patrimonial dele é de 1,1 bilhão, também não é um fundo tão pequeno. Ele pagou de dividendo no último mês 9 centavos, tanto em março quanto em fevereiro. O dividend yield atual dele, de 12 meses, é de 11,8 e o dividend yield do mês de março está em 0,95. E olhando o relatório gerencial desse fundo, tem algumas informações bem legais a gente olhar aqui. Esse fundo ele possui 4 imóveis, todos eles estão alugados, então não existe vacância e 100% dos contratos são atípicos. E olhando o vencimento dos contratos desse fundo, a gente vê que o primeiro vencimento está para 2027, e aí os inquilinos desse fundo é a Souza Cruz, no Rio Grande do Sul, tem a BRF em Pernambuco, Air Liquid também, e a característica desse fundo, os imóveis deles são muito específicos para esses inquilinos, e então o que dificulta um pouquinho a mudança desses inquilinos para um outro imóvel, porque eles precisam fazer muitas mudanças no imóvel para poder se adequar ao seu negócio. Agora, sobre o dividendo que eu recebi do GARI11, eu recebi R$ 478,50 de dividendo no último mês desse fundo. Agora, o último fundo que eu quero mostrar para vocês é o CVBI11, que é o fundo da VBI, que é um fundo de recebíveis. Então, ele está custando atualmente R$ 94,39. Se a gente descer um pouquinho aqui, a gente vê que ele possui 92 mil cotistas nesse fundo, também não é um fundo muito grande. O valor patrimonial dele está em 1 bilhão. E aí descendo um pouquinho mais a tela aqui, a gente vê que ele pagou de dividendo no último mês R$ 1,08. A gente vê que esse fundo ele tem um pouco mais de oscilação em relação a outros fundos, o que é normal para um fundo de recebível. Agora, olhando para o dividend yield atual desse fundo, ele está em 11,79%. O dividend yield atual no último mês está em 1,11%, que é um dividendo muito bom. E aí, olhando aqui o relatório gerencial desse fundo, a gente vê a estratégia do fundo do CVBI11. A estratégia dele é alocar 100% do patrimônio em CRI, e aqui tem a diversificação que ele faz por setores do fundo. Olhando aqui a carteira de ativos, a gente vê de como está a distribuição
dos CRIs desse fundo, então 22% está em varejo, 12% em shopping, 11% em loteamento. A gente vê que ele está bem distribuído em diversos setores da sociedade. A gente vê também que ele tem uma boa distribuição geográfica por todo o Brasil. E descendo um pouquinho no relatório, a gente vê o vencimento dos CRIs desse fundo. Então a gente vê que poucos CRIs vencem até 2027, 2028, 13% dos CRIs eles vencem, e aí a maioria vence para 2030, então ele possui dívidas bem longas. E aí de dividendo do CVBI 11, eu recebi no último mês R$ 378, o que totaliza R$ 1.216,50 desses 3 fundos. Então é isso, pessoal. A ideia do vídeo de hoje era eu te mostrar 3 fundos imobiliários que não são tão populares, eles não são tão famosos, mas me pagam bons dividendos. E olhando o detalhe de cada fundo, a gente vê que são fundos bons, fundos que têm qualidade. No caso dos fundos de tijolo, que possuem contratos atípicos, então a gente tem muita tranquilidade de investir nesses fundos e saber que o dividendo ele vai cair no mês que vem. No caso do CVBI, é um fundo que a inadimplência está muito baixa, muito bem controlada, então são características importantes da gente analisar antes de investir num fundo imobiliário. Então a gente não deve investir num fundo imobiliário olhando só para o dividendo, a gente tem que olhar para as características como um todo do fundo. Então é isso para o vídeo de hoje, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, então se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, um grande abraço, até a próxima!